Hello. Hello, hello, teacher André. How are you? Are you okay? I'm great, and you? I'm perfect. And I was anxious. I was really anxious for today. I was waiting a lot for our conversation because we have a very important topic, right? Yeah, yeah, it's a very important topic and something that I believe, all the students always concern about. Yes, you're right. Yeah, This is something that we need to have a filter because it is not a topic for everyone. There is not a solution for Mhm. everyone. To select the resources depending on what the student want, their objectives, and what they really want with English, right? That's true. That's true. And sometimes they get concerned and afraid, like, what do I do? And Yeah. how can I start? And that's why we are here today. Yeah. Yes. Então, gente, falando agora em português, hoje nós estamos, vamos fazer uma conversa bem rápida até sobre inglês, porque essa é uma dúvida que muitos alunos têm, não sabem por onde começam, aí começa a tirar para todo lado. Uhum. Depois de um tempo desistem porque viram que não deu aquele resultado esperado, mas também porque eles nem tinham o objetivo, eles nem tinham para onde ir e saíram atirando para todo canto achando que ia chegar em algum lugar e no final das contas aprendeu poucas palavras e não andou na quase nada, não chegou onde queria, desanimou e desistiu. Não é verdade, Dara? A gente vê Exatamente. muita gente assim, né, que com esses casos é tudo clichê, acaba sendo. Exatamente. E é a preocupação de muitos alunos, né? Onde eu começo? Como que eu começo? Beleza, inglês tem vários tópicos, várias áreas. Para ser fluente, a gente sabe que a gente precisa dominar as quatro, né? Então, leitura, o ouvido, a fala, compreensão, tudo isso. E a escrita, né? E Sim. aí, como que eu faço? Por onde eu começo? Eu começo pela leitura? Eu começo a aprender palavras soltas? O que que eu faço? Então, hoje esse é o tema. Por onde começar? Por onde começar a aprender inglês? O que que eu faço quando eu quero aprender inglês? Seja, né, começar pelo menos ter uma ideia sozinho. E aí, por onde começar? Então, bora? Bora. Avisando que todo mundo pode mandar mensagem, claro, tá? Se tiver alguma dúvida, né? A gente vai responder aqui durante a live. Não em todos os momentos, mas assim que a gente abrir um espaço para perguntas, aí a gente sai respondendo todas as dúvidas, porque é muito importante a sua participação. Mesmo se você, por exemplo, já começou a aprender inglês, é bom que você também consiga filtrar o seu Uhum, objetivo, assim você consegue também ter uma rotina mais leve e mais focada. exatamente. Então não é só para quem está começando agora, mas para todo mundo, né? Por onde eu devo continuar, já que você já começou, né? Por onde eu devo continuar aprendendo inglês, né? O Se a que eu gente faço pudesse para não adaptar desistir? Isso aí. O que que eu faço para não desistir? É muito também. difícil. Exatamente. Olha, já mandaram aqui, ó. Good night, nice to meet you. Hey, Nice to hello, meet good you too, evening. Fernando. Hello. Welcome. Welcome. Seja bem-vindo. Então, exatamente. E aí, vamos começar falando sobre isso, por onde começar. Normalmente, né? Tomando a frente aqui, o que eu faço com os meus alunos quando eles chegam para mim? Olha, Joe, eu não falo inglês, eu não entendo nada de inglês, eu nunca estudei. Então, aquele aluno assim, zeradinho, zerado, não tem, né? Hoje em dia é até difícil encontrar alguém assim, né? Zeradinho. Para falar para os meus alunos que ninguém é um a zero. A zero não existe, mas tem gente que diz, é o a zero, mas ninguém é a zero, não tem como, né? Todo Exato, mundo sabe pelo menos exato. algumas palavras. Apple, yellow, black, ninguém é a zero. Palavras, né? Palavras soltas. Sim. E assim, na nossa cultura a gente tem muita referência de palavras e músicas e, enfim, muita referência do inglês, então não tem como ser tão zerado. Né? Uhum. Muitas vezes a gente fala que é, né? Muita gente fala que é, eu sou muito zerado. E aí no primeiro contato, quando a gente começa a fazer umas perguntinhas, a pessoa vai soltando, tentando fazer né? Tentando falar um pouquinho, então dá certo. Então, o que eu faço normalmente quando um aluno chega falando que é zerado? Primeiro, eu faço esse primeiro contato, faço essa triagem, né?
Então, eu pergunto e vejo realmente aonde a pessoa tá, em que nível ela tá. E se for realmente um nível bem baixinho, o que eu gosto é sempre mesclar. Não tem como fugir muito da gramática, né? Então, mesclar a gramática com o ouvido. A fala, ela é algo que a gente trabalha conforme vamos avançando, mas para mim o ouvido é o essencial. Então, das habilidades, eu gosto de começar muito com o listening, sempre. Então, eu foco muito no listening e da parte gramatical, eu começo pelo mais basicão, né? Então, presente simples, tudo bem mais simples ali, né? Presente simples, cumprimentos, e tudo dentro de um contexto, porque como o inglês é por contexto, então sempre aplicando em contexto. Presente simples, e que contexto que a gente vai aplicar? Rotina. Então, rotina, fatos, hábitos, tudo isso. A parte de greetings, né, que são os cumprimentos. Vamos aplicar Sim. junto com as rotinas. Então, pegando o vocabulário, é o que eu gosto mais de fazer. O ouvido e essa da parte gramatical, seguindo essa ordem. E você, teacher André, me conta. Nas primeiras aulas, eu gosto de trazer mais exercícios de leitura com os alunos, para que eles consigam adquirir mais vocabulário, porque eu acredito que a primeira coisa que você deve fazer é pegar o máximo de vocabulário possível, nem que sejam palavras soltas, mas que você consiga depois externar para sua fala, mesmo que seja uma fala meio Frankenstein, sabe? O importante é que você consiga ter autonomia para montar algumas perguntas, mesmo que elas não estejam na estrutura correta. Para que você vá pegando confiança de falar aos poucos e depois você vai polindo, né? A fala em si. Mas eu começo primeiro com o reading e desse reading o exercício de speaking com o aluno na mesma aula. Então, ele já pratica o speaking logo de cara, junto com Falando, o lendo. vocabulário que ele aprendeu no dia. Exato, com o vocabulário do dia. Então, a gramática vem de forma mais intimista, né? Até como você falou, é uma coisa mais simples no início, né? Não é uma coisa assim. Tem aluno que já começa vendo o verbo to be. Ele abre o YouTube, aula 1, verbo to be. Nossa. Igual a gente faz na escola pública. Só que o problema é que isso é um erro, né? O aluno já vai ser introduzido num monte de regras, porque o verbo to be, para quem é a zero, entre aspas, ele não é tão simples assim, tanto que muita gente cria barreiras. É simples a conjugação, é uma regra simples, porém, para quem está começando, vai achar que é uma outra coisa, né? Só que sendo que é só questão de plural e singular, né? E aí, essa pessoa cria uma barreira, além de ser algo mais chato, porque vai te deixar naquele clássico exercício de gramática. Complete com am, is e are. I, happy. She, sad. E aí você não cria estímulo. Exatamente. Quando você começa aprendendo pelo vocabulário, ou trabalhando a habilidade de listening, o direto pro speaking, já fica uma coisa diferente. Você já começa a sentir mais vontade de fazer e você volta com certeza. Eu Uma acredito coisa, Dara, exatamente. pode falar. Pode falar. Não, complementando o que você falou, né? Eu acredito que exatamente isso. A gente não tem. Eu acredito que o aluno não deve focar só em uma habilidade, né? Por exemplo, ficar só focando na gramática. Abrir o vídeo do verbo to be e ficar ali. Ah, vou estudar toda a gramática, porque isso acaba criando alunos que não tem como falar, alunos que não conseguem falar, entendem, é aquele famoso entendo, mas não falo. Porque entende da teoria, mas não fala. Então, para quebrar essa barreira, né, de entender, mas não falar, o ideal realmente é mesclar as habilidades, seja na leitura, né, para pegar mais vocabulários, e o inglês é muito contexto, né? Então, todos os vocabulários, né, que o aluno for pegando, sejam nos textos, no listening, tudo que ele for adquirindo, ele precisa colocar num contexto, precisa conseguir visualizar onde ele vai utilizar aquilo, né? Então, é muito bom fazer esse parâmetro, olha, vocabulários, esse vocabulário que você pegou, vamos colocar numa situação real, como seria numa conversa, né, para estimular a fala. Porque senão fica aquele conjunto de palavras soltas ali sem saber onde usar, né? Então é sempre bom colocar nos contextos e praticar não uma habilidade só. Então, o listening junto com a gramática, junto com uma escrita, né, mesclar. E não sei se os alunos, né, já têm essa visão, né? Normalmente a gente fala que o inglês ele tem
alguns professores falam que são 12 tempos verbais, outros falam que são 15 tempos verbais, né? Mas, basicamente, os tempos verbais em inglês são muito parecidos. E a gente sempre começa, os professores normalmente começam pelos simples, né? Então, presente simples, e aí depois vai para o to be, passado simples, e aí depois o to be também no passado. Vão primeiro pelos simples e to be, e depois vão para os perfeitos, que são os mais, né, complicados, mas nem são tão complicados assim, são bem tranquilos também. São muito Não? tranquilos. Então, assim, começando tendo essa noção de começar pelos simples e aí depois partir para o to be, mas não só focar nisso, focar também no listening, na escrita, é o caminho ideal. Assim, eu acredito que não tem um caminho 100% certo, né? Cada um vai seguindo ali para o que achar mais fácil, mas eu acredito que seja o caminho ideal. Então, normalmente eu faço isso. Eu começo pelo presente simples, dali eu vou para o to be, mas isso mesclando, né? Faço um pouquinho de gramática, listening, leitura. Junto com listening tem uma leitura. Já começa a fazer a pessoa forçar a fala e tentar responder também. Dali vai para o to be, no presente. E dali a gente vai seguindo, né? Então, do to be no presente, depois a gente faz um presente contínuo, né? Um presente contínuo que é para a pessoa também usar o to be. E aí dali vai para o passado e depois para o futuro. Então, a gente consegue seguir uma ordenzinha, né? Mas sempre mesclando leitura, diálogo e listening e fala. Tentar falar, aplicar, porque se não aplicar, né? Não tem como. Exato. Até porque se você não aplica, fica naquele estudo baseado em gramática, né? Que era aquele estudo antigo, das línguas mortas, latim, francês, lá no século lá bolinha, do século XVII, século XVIII. Você não tá nessa época mais. A língua hoje em dia é para ser usada e falada, não para ser apenas analisada, né? Você não tá aprendendo inglês para você ser um cara que analisa gramática, mas sim para você ser um falante. O seu objetivo é ser falante, acredito, né? E o interessante que você comentou de trabalhar com as atividades, Dara, é que se o aluno, por exemplo, vai colocar um vídeo em inglês com a legenda. Oi, tá me ouvindo? Sim. Ah, tá. Então, se a pessoa for colocar um vídeo em inglês com a legenda em inglês, essa pessoa vai trabalhar ao mesmo tempo não só o áudio, o listening, mas também o reading, a leitura. Consequentemente, essa Perfeito. pessoa vai pegar mais vocabulário, vai ver como é escrita a palavra, até indiretamente melhora o writing, dependendo, né? Então, uma habilidade só, ou melhor, várias habilidades Ao trabalhadas de uma mesmo só maneira. tempo. Exato, que é consumindo conteúdo. E assim, eu sempre digo para os meus alunos que eles não precisam. É lógico que é sempre bom eles estarem sem acompanhamento, porém eles não precisam ser cobrados de desmamar da legenda, porque a legenda ajuda a muitos alunos a conseguirem vocabulário independente do nível. Então, por exemplo, o aluno é B2, tem muita coisa para ele aprender. De repente, ele está vendo uma série, uma sitcom, que usa vocabulário do dia a dia, e aí colocaram lá uma expressão que ele nunca viu. Se ele tivesse sem legenda, ele ia ouvir o áudio e aquilo ia passar despercebido. Por ele já entender mais do áudio, ele ia entender o contexto, ele podia não conhecer a expressão e ia passar despercebido. Se ele tá com a legenda, ele vai ver como aquela palavra é escrita, ele vai reconhecer a palavra. E ele pode procurar a palavra depois e usar, caso seja ainda utilizável, né? Se não é uma coisa que ficou ultrapassada. Perfeito. Mas ele vai poder Exatamente, utilizar. ainda tem isso. Então, tem que ver, né? Ah, eu tô assistindo Friends. Poxa, a série tem 30 anos. Será que alguém fala isso ainda? Ou vou bancar uma Exatamente. edição? Exatamente. Então, a legenda não é o mal, né? A gente pode utilizar a legenda desde que a gente utilize para fins de estudo. Ela tem que ser o nosso suporte. Não para que a gente fique dependendo dela, mas que a gente utilize a legenda como um recurso para a gente conhecer novas palavras que somente ouvindo poderiam passar como uma outra ou a gente poderia ignorar, porque muitas vezes a gente acaba ignorando coisas mesmo, porque a gente vai dar valor ao contexto geral. É o que a gente geralmente fala para os alunos quando estão começando, né? Poxa, eu vou colocar um áudio para você, eu quero que você entenda o contexto. Não precisa entender cada palavra. Entenda Sim, mas o consiga que. visualizar, né, o que a cena quer dizer. Exatamente, Exato, porque o inglês é contexto. exato. É exatamente Você isso, vai entender o exatamente. que estão dizendo aqui e você vai conseguir se localizar. Consequentemente, você vai ficar familiarizado com as palavras que são usadas e você vai conseguir conversar no mesmo contexto em pouco tempo. E aí isso vira um hábito. Dependendo do aluno, ele continua com esse hábito de analisar contexto por muito tempo. Se ele não para analisar as frases depois de um tempo, ele não consegue chegar no nível mais avançado de Isso proficiência. aí. Ele fica naquele intermediário.
no limbo, né? Então, ele precisa parar para ser um agente, né, dentro desse aprendizado, não apenas uma pessoa que vai receber. Exato. Enfim, eu queria. O que eu passo muito para os meus alunos, complementando essa questão da legenda dos vídeos, quando eles começam a falar, eu quero começar a assistir algo em inglês, né? E normalmente eles vão para esse lado de séries. Eu falo, olha, você tem alguma coisa da sua infância, algum desenho que você gostava? Ah, eu tenho sim, eu gostava muito de assistir tal desenho. Então, começa por ele. Começa por esse desenho. Tudo no YouTube, com certeza. Joga no YouTube o nome desse desenho em inglês e começa por ele em inglês, porque você já conhece, você já sabe a história, você sabe tudo que está acontecendo e tem vocabulário simples, porque desenho é para criança. Então, vocabulário simples. Então, eu sempre falo, começa pelos desenhos. Desenho, filme infantil, tudo isso. Tem algum filme infantil que você gosta? Tem, eu amo carros. Então, começa pelo carros. Começa ali, por esse. E aí, depois, você começa a avançar. Então, agora eu vou assistir uma série. E com a legenda, assim. Eu sempre sugiro com a legenda para não ficar essa situação muito difícil, né? Ai, meu Deus, muito difícil. Eu nunca vou conseguir. Vai sim, é um processo. O inglês é um processo. Então a gente não pode tentar passar na frente, né? Sair atropelando tudo, porque é um processo. A gente tem que respeitar o processo, assim como qualquer coisa. E praticar sempre, porque sem a prática, realmente, assim, praticar um dia na aula com o professor e nunca mais, né? Lembrar do inglês em casa, realmente vai ficar difícil, né? Do cérebro absorver. Pode absorver, mas vai demorar muito. Então, a prática em casa é essencial, né? Tá conseguindo me ouvir? Conseguiu? Ótimo, perfeito. Aí eu queria adicionar uma outra coisa também, mas falando agora sobre o para quê e como eu tô, que é uma coisa que o aluno também precisa identificar. Então, a gente começou a live falando sobre isso, né? Para que você está aprendendo inglês? É para Isso aí. viagem? É para trabalhar? É para. Enfim, qual é o seu objetivo? Porque aí você consegue filtrar. Você consegue descobrir exatamente o conteúdo que você precisa ir atrás. Você acelera o teu resultado a princípio, porque dá para ter dois tipos de resultado. Primeiro, o resultado imediato, que é aquele que você fica satisfeito, você fala assim: caramba, acho que eu estou conseguindo chegar no meu objetivo, por exemplo, Uhum. no trabalho. Eu quero comunicar com as pessoas que estão lá no meu trabalho e que usam aquele vocabulário específico. Olha, eu consigo fazer todo o procedimento agora, teacher. Eu consigo recepcionar as pessoas, consigo me despedir das pessoas, consigo perguntar informação para elas. Eu consigo fazer essa parte tranquila, né? E aí depois você vai ter o segundo resultado, que é onde você vai se aprofundar. Aconteceu algum problema? Ah, agora eu consigo resolver esse problema em inglês. Poxa, eu saí do ambiente de trabalho. De repente, eu fui comer no restaurante e eu consegui perceber que eu conseguia falar as coisas que estavam lá, eu conseguia interagir com um garçom. Então você percebeu que você se aprofundou mais, saiu daquele teu objetivo e foi para um âmbito mais amplo. E isso não é ruim, não é uma fuga. É simplesmente você expandindo o teu horizonte, né? Então Exatamente. você primeiro tem que começar com algum objetivo, claro. E aí você vai se aprofundando nele, pega o vocabulário daquele ambiente. E depois, consequentemente, você vai evoluir o teu inglês em outros momentos, né? Tem aluno que vem, às vezes assim, nada de inglês, diz ele, né? E aí Sempre ele fala assim, eu quero aprender inglês porque eu preciso viajar mês que vem para os Estados Unidos. Aí o cara não tem nada. Poxa, o que que a gente tem que priorizar então? Essa pessoa tem que aprender check-in, check-out no aeroporto. Essa pessoa tem que aprender a se localizar na cidade, os nomes dos lugares da cidade. Tem que aprender a ser atendido, né? Que perguntas ela pode fazer para algum atendente, por pedir exemplo, numa informação. farmácia. Isso aí. Então, essa coisa de localização, já que ela vai viver isso, é o principal. Conforme essa pessoa for estudando, se ela for bastante dedicada, ela já vai pegando vocabulário de outras áreas e, poxa, em 6 meses essa pessoa está naquele lugar, até por estar num ambiente imersivo, no país Uhum. mesmo, ela fala muito. Só que tudo isso precisa do teu desempenho, né? Da tua participação. Não tem como. Como você falou, uma aula por semana e não vê mais nada. Poxa, isso aí Sim. E chora, né? Quando dá tempo, chora. acontece muito também dessa questão, né, de alunos que procuram para viagem, acontece muito de eles quererem entender bastante o que eles estão falando. E, claro, entender, obviamente, né, a gente vai passar esse entendimento, porém, a estrutura das frases, infelizmente, num tempo curto, né, vai ter que ser um pouquinho decorado. Não tem muito o que fazer.
Mas não tem muito por onde fugir, né? Aquelas frases mais prontas mesmo. Mas se realmente for uma pessoa mais dedicada e quiser se aprofundar um pouco mais para chegar a esse ponto, né, de falar e entender, e compreender e montar as próprias frases, aí realmente precisa de uma dedicação maior. Não só naquele momento da aula, né, decorando aquelas frasezinhas prontas, mas entender e se aprofundar e inserir o inglês no dia a dia, né? Na própria rotina. Porque o inglês ele precisa de você inserir, nem que seja ali 1 hora por dia, você tirar um tempinho do seu dia, da sua agenda e dar uma focada ali, né? E inserir mesmo na sua rotina. Porque se você não fizer isso, não tem como deslanchar tão rápido quanto muita gente precisa, né? E quer. É bem difícil. Essa é uma questão meio difícil, mas a gente consegue contornar, né? Com bastante dedicação e foco, e com a ajuda dos teachers, obviamente, né? Que ficam ali puxando a orelha, e aí no fim dá certo. Mas, respondendo a pergunta de por onde começar, né? Eu acredito que essa seja esse caminho, né? De sempre mesclar todas as habilidades, mas ter um foco. Primeiro, qual é o seu objetivo, aonde você quer chegar, né? E aonde você quer chegar no inglês, eu preciso para daqui a 6 meses. Então, nesses 6 meses, o que você vai precisar aprender? Então, vendo a grade de conteúdos, né, em inglês, o que eu preciso, né, dessas grades de conteúdo? Eu vou precisar de algo relacionado ao meu trabalho, algo relacionado à viagem, algo relacionado ao dia a dia. Então, esse é o tipo de vocabulário que você vai precisar aprender. Então, consumir conteúdos desse nicho e, claro, né, mesclando com a gramática. Então, qual gramática? Começando pela simples, começando pelo básico, né, o básico bem feito, que dá certo, com certeza. Com certeza. E eu queria adicionar só uma última coisa, que era a questão do como eu sou, né? O aluno precisa se conhecer também. Porque tem aluno que aprende mais com música, tem aluno que gosta de aprender com assistindo as séries mesmo, outros que se dão super bem com a gramática, escrevendo, Eu tenho alunos exatamente, né? que Então, escrevem muito, que eles estão olhando assim para baixo, eu estou pensando que não tá prestando atenção em... Não, teacher, eu estou escrevendo, porque eu preciso escrever para poder entender. exato. Então, você precisa entender como é a sua forma de aprendizado. Você vai testando várias formas e você vê qual é que melhor te dá resultado, Uhum. né? Então, pode ser que você tenha um toque mais especial para um listening. Às vezes você aprende mais ouvindo e aí você consegue interiorizar as coisas de melhor maneira. Eu, por exemplo, não. Para mim é reading. Eu leio, Sério? nossa, eu consigo absorver muito mais quando eu estou lendo do que quando eu estou ouvindo. Para mim, se eu for ouvir, eu vou me perder depois e eu não vou lembrar de todos os detalhes. Eu vou Eu perder me mesmo perco lendo, uma eu parte. me perco muito lendo. E assim, é uma habilidade que eu preciso sempre, constantemente. Gente, até os teachers estudam, então assim, continuem, porque a gente estuda muito. Até, até hoje é algo que eu preciso me forçar um pouquinho a ler, um pouquinho mais, e escrever, também escrever, porque eu me perco um pouco ainda na escrita e na leitura, porque para mim o mais fácil é ouvir. Então, quando eu escuto, por exemplo, se eu estou assistindo uma cena, para mim é muito mais fácil assistir a cena e pegar o que aquela pessoa falou do que pegar um texto e ler. Porque eu entendo, obviamente, claro, fica tranquilo, né, de entender, mas eu me perco mais rápido do que ouvindo. Ouvindo eu absorvo muito mais. É tipo uma distração, né? Minha cabeça acho que voa, assim. Então eu preciso, realmente, na cena, eu consigo visualizar e entender melhor. Acho que é por isso também que eu gosto de sempre passar listening cenas, enfim, para os alunos, porque eu gosto de que. Eu acho, né? Eu vou me baseando pelo que eu consigo e que fica fácil para mim, e acabo jogando para os alunos também. E aí eu vou vendo o que fica melhor para aquele aluno, né? Se ele realmente precisa praticar um pouco mais a leitura, se precisa praticar um pouco mais a escrita. Todas as habilidades têm que serem praticadas, né? Não tem como deixar uma de lado. Então, eu acho que eu começo focando um pouco mais no listening, mas vou introduzindo todas as outras para praticar tudo, né? E dar tudo certo. Eu posso te fazer uma pergunta que é um pouco fora do script agora. Sim, Que eu por favor. pensei, enquanto você falava, eu pensei numa coisa que eu encontrei nessa semana. E uma professora postou no Instagram falando sobre o planner de estudos. Uhum. Aquele plano, mas não aquele, não aquilo, hoje a sua lição é isso aqui, isso aqui. Não, é aquele planner detalhado que tem o ano todo, com uma atividade por dia. Sim. Eu sempre apliquei planners para meus alunos. Na verdade, não apliquei, eu sempre entreguei. Mas nunca cobrei. Porque cada um tem sua vida. E aí Exato. eles fazem no que eles conseguem, né? Mas acabava que ninguém fazia. E eu percebi
via isso, eu falava assim, gente, é impossível, o planner era de graça. Aí eu comecei a cobrar. Alguns compraram, quem comprou não fez, mesmo assim eu falei, impossível. E Alguma aí? coisa. Entendo. Aí essa professora falou o seguinte, que muitos alunos não gostam do planner por se sentirem pressionados a fazê-lo. Porque ele já tem ali, por exemplo, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Esse aluno que não faz na segunda, não quer fazer na terça porque esqueceu de fazer na segunda. Ele fica assim, ah, eu estou em atraso. Amanhã, na quarta, eu vou fazer o de terça e de segunda. Aí ele faz. Se sente mó cansado na quarta. Ele fala, amanhã, quinta-feira, tem que fazer de novo. Na quinta, ele fala, ai, que preguiça. Aí ele vai lá e esquece de fazer. Faz mais tarde. Na sexta, ele pode ficar um pouco desmotivado. E aí essa professora citou o seguinte, que a gente poderia, né, ela deu uma sugestão para todos os teachers. Eu Hum. fiquei pensando. E eu queria essa opinião. Ela falou que a gente poderia sugerir para os alunos, e assim os alunos que estão aprendendo também fazerem, atividades mais livres em vez de um planner. Então, por exemplo, vai de uma atividade X para um dia e depois uma outra atividade que ele pode escalar de acordo com o tempo dele. Então, grava um vídeo falando tal coisa em inglês. Vai, eu marquei para segunda-feira. Eu deixo 3 atividades na semana. E eu escalo conforme eu posso. Não é exatamente strict como um planner, que ele já tem Uhum. que fazer. Qual é a sua opinião sobre isso? Qual é a sua opinião sobre o planner de estudos também, né? Queria saber isso. Então, e assim, é engraçado, né? Acho que é uma coisa simples mesmo. Eu acho. Tá conseguindo ver? Tô conseguindo ver. Eu acho que é uma coisa de teachers mesmo, porque eu também tenho um planner enorme. Enorme, o planner é enorme. Porque ele é um acompanhamento por um ano, assim. É um planner de um ano. Só que eu também entregava para os alunos e eu via que eles não faziam. Esse era o problema. E assim, de graça, né? Eu E eu também. não cheguei a vender nem nada, mas o que eu fiz? Eu mudei a abordagem. Eu não fiz isso que você falou. Eu fiz, mas parecido, algo parecido. Então, o que eu fiz? Todas as atividades do Planner eu joguei numa plataforma e eu libero essas atividades aos poucos. Então, eles vão fazendo aos poucos. E quando eles não podem fazer durante a semana, eu consigo remanejar essas tarefas. Então, por exemplo, ele não fez durante essa semana, 3 dias. Eu remanejo essas tarefas para outros dias. Entendeu? Então, eu acho que ficou. Ah, ficou. Você estava travado. Você conseguiu ouvir? Calma aí. Vai, pode continuar. Voltou. Então, eu consigo remanejar as tarefas que os alunos não fizeram ou que tiveram mais dificuldade e consigo também remanejar as tarefas conforme a rotina daquele aluno. Então, é 100% personalizável. Então, por exemplo, se o aluno falar, eu tenho muita coisa para fazer durante a semana, eu preciso fazer só durante 3 dias, eu posso me dedicar 3 dias, eu coloco as tarefas durante aqueles 3 dias que ele pode fazer. Então, ele fica mais livre para ir fazendo as tarefas aos poucos, entendeu? Então, eu fiz essa forma e tem dado certo. Eles têm feito todas as tarefas do Planner agora. Graças a Ai, que Deus. bom. Então ela vai como uma homework. Ela vai Isso como aí, uma homework, certo? como homework, tarefas extras mesmo, né? Porque o objetivo é que eles não percam o contato do inglês, né, durante a semana, que não tenha só um contato comigo. Então, olha, o aluno que faz aula comigo segunda-feira, ele não vai ter um contato só na segunda-feira. Ele vai ter algumas tarefas de listening, writing, speaking, tudo isso na terça, na quarta, na quinta. Ah, eu não quero terça, quarta, quinta e sexta porque eu fico muito cheio durante a semana. Então ele vai ter uma tarefinha na quarta, na quinta, na sexta, sábado não. Final de semana nunca tem. Então, é até sexta. Uhum. Então, ele tem sempre uns dias livres ali e as tarefas são bem tranquilas. Então, assim, que o aluno consegue fazer em 30 minutos para não tomar muito Ótimo. tempo e não perder o contato com o inglês. Então, acho que é uma coisa de teachers mesmo, de oferecendo planners e tentar, porque o que a gente quer é que eles falem, né? Porque o sucesso deles é o nosso. A gente quer resultado, né? E a gente vai oferecendo Exatamente. vários recursos para que eles saiam, e a gente fica muito feliz, né? Saiam falando. Exatamente. Então, a resposta é ser flexível. Uhum. Então, a gente tem que saber entender que a vida nossa não é aquela rotina perfeita de todo dia a gente vai conseguir fazer aquilo, que toda semana é igual. Toda Isso semana é aí. diferente uma da
E, oi, Dara. Olha que engraçado, você travou pra mim e agora você voltou, só que eu não te escuto. Agora voltou. E sabe o que aconteceu? Ah, Eu coloco um limite de tempo para usar as redes. E aí apareceu, a tela bloqueou porque apareceu o limite de tempo. a- eu desbloqueei o meu limite um pouco antes da gente começar a live, que eu também tenho. Pois é porque fica um vício, né? Meu Deus do céu. Mas Pois é é. isso, continuando exatamente isso. A gente precisa ser flexível e assim, não ficar naquela é algo obrigatório, né? Muita gente não gosta do inglês e eu acho que muito tem a ver com isso, de pessoas que passaram por experiências que foram meio traumáticas, né? Que tinha aquela obrigação, eu tenho que ir no curso hoje porque eu tenho que fazer prova, ou eu tenho que fazer isso porque eu tenho que... Então, assim, fica algo muito maçante. O que a gente não quer é que seja algo maçante. Então, por isso que eu abuso dos recursos mais lúdicos, algo mais, sabe, mais leve, tudo que eu posso trazer mastigadinho eu trago, para realmente não consumir tanto aquela, sabe, ficar algo pesado para o aluno e ser algo leve, tranquilo, que ele veja que o inglês não é um bicho de sete cabeças, que não é algo pesado, não é algo maçante, é algo legal e que pode ser divertido, pode ser proveitoso, pode ser um momento ali de relaxar, entendeu? E não algo, sabe, algo que deixa, fica realmente maçante, né? Então esse é o objetivo. Com certeza. E assim que assim a gente consiga mais falantes de inglês no mundo, né? E no Brasil também. Alright? So, I Perfeito. think that this is the end. This Do is you have any the questions? end. Yeah. Tem alguma pergunta? Alguém quer Ó, perguntar alguma coisa? pra galera que assistiu aqui, já fiquem, ó, sabendo que tanto eu quanto o Teacher André, a gente tem planners. Então, se É, você tem essa vontade, né, de aprender sozinho, no meu caso, eu tenho também o planner para a pessoa que quer aprender sozinha. Então, se ela quer aprender, tem tudo ali, todo passo a passo, o que ela deve fazer, por onde ela deve começar, o que ela deve começar a introduzir na vida dela, né, no inglês ali, além das atividades que ela deve fazer. Então, tem tudo ali. É um planner gigante de um ano. Então, para quem é focado, para quem quer, né, realmente focar e estudar sozinho, é um planner ali que dá todo o caminho das pedras. Então, acredito que o Teacher André também tem algo parecido, né? Não sei se para um é, ano, mas eu ele tenho tem. também o Guia Automax, que se você acessar meu site, É é um de guia. graça, então você pode tanto pegar o Planner da Teacher e pegar o Guia Automax para você dar um up ainda maior. Perfeito, E perfeito. o Guia Automax tem alguns e-books que vão mostrar para você como foi que eu aprendi inglês de forma autônoma e eu indico alguns recursos para que você também possa utilizar, usufruir e Perfeito. aprender inglês também no seu tempo. E em breve, anunciando também, eu lançarei o curso Can I Help, focado exclusivamente para atendentes. Então, pessoas que querem, que Uau! trabalham com comércio e não conseguem, por exemplo, parar para ter um curso completo de inglês. Então, eu explico algumas técnicas e mostro o vocabulário para que você possa trabalhar, por exemplo, em loja, em restaurante, em aeroporto, Focado e no tudo isso dando atendimento. vocabulário em inglês. No atendimento, exatamente. Em breve, provavelmente em Congratulations! julho. Thank you, thank you. Perfeito, gente. Perfeito. Olha que maravilha. Perfeito. Então, ó, já tem a quem realmente quer começar a estudar e tem esse foco, né, de estudar sozinho e quer dar um up, já tem aí, ó. Temos o planner de um ano de atividades, né, para poder seguir Já diárias, foi. atividades Olha diárias. só, olha. Imagina, foi uma trabalheira para fazer esse planner Teve de mais de atividades diárias. 335 atividades. São atividades diárias, Olha de segunda a sexta, só. para um ano. Um ano. E assim, tudo clicável. A pessoa clica e faz atividade. Então foi um Ótimo. planner. E assim, e eu acabo deixando, assim, ele fica guardadinho e eu liberei para alguns alunos só. Mas é algo que pode ajudar muito, né? Muita gente. E no seu caso, já tem, né? Vai lançar um curso para pessoas que estão. Olha,
Até caiu aqui o bastão. Para pessoas que trabalham, né, nessa área de atendimento. Perfeito, nossa, perfeito. Vai vir tudo mastigadinho. Já vem tudo Maravilhoso. marcado. A pessoa só vai ir lá e aplica. Maravilhoso. Perfeito. Congratulations, teacher André. Thank you, congratulations. Para você também, because you are perfect. Nós Thank you somos. so much. We are. E a galera que assistiu, né, se ficar com qualquer dúvida, com alguma dúvida, se quiser saber mais, olha, teacher, eu vi sua live, mas eu queria saber mais, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer para começar a dar esse primeiro passo? O que eu devo fazer? Chama a gente, manda uma mensagem, né? Manda uma mensagem para mim, para o teacher André, segue a gente. Olha, Simone botou, muito legal ver professores jovens de inglês cada vez mais passando conhecimento para todos. Com certeza, esse é o objetivo, esse é o nosso objetivo, fazer a galera falar. Eu sempre falo para todo mundo, gente, a gente quer ver vocês falando. Vambora falar todo mundo em inglês, vambora. Vem só vem com a gente. Com certeza. É isso, Dara. Obrigada. Encerramos aqui. E qualquer coisa, a gente marca mais uma live para falar sobre mais algum outro tema. Quem sabe nesse segundo semestre, que logo logo começa. Sim, Tem sim. muitos temas na nossa cabeça para a gente poder conversar. Quem sabe a gente marca mais uma vez. Esse já foi o como começar, por onde começar, né? E aí a gente pode continuar essa série, né? De e agora, né? Comecei e agora parei. Meu Deus, como eu volto? Enfim. Então a gente pode Já fica a pensar dica. aí, né? Temos várias ideias aí na cabeça. E quem também tiver alguma dúvida, alguma ideia, pode mandar pra gente também. Olha, eu gostaria que vocês falassem sobre isso. Acho que é interessante. Manda Deixa um pra gente que a gente também. comentário aqui. Com certeza. Né? All right. Thank you so Bye bye, Dara. much, teacher. See you. Bye.